Vamos continuar falando sobre o ar. Agora vamos falar sobre a poluição do ar. A poluição do meio ambiente, ela pode ser causada tanto pela liberação de energia quanto pela liberação de matéria no ambiente. Sabemos que sem o ar é impossível a sobrevivência do ser vivo na Terra. Então, quando o ar ele fica poluído, ele aumenta a concentração de substâncias químicas poluentes que prejudicam a nossa saúde, causando alergias, intoxicações e etc. A poluição do ar é provocada principalmente pelos motores dos veículos, das indústrias, como siderúrgica, refinarias, fábricas, queimadas e incineração de lixo doméstico. Os veículos, como os automóveis, ônibus, caminhão, moto, são os principais poluentes do ar. Eles liberam um gás incolor que não tem cheiro e é extremamente tóxico, conhecido como monóxido de carbono. Esse gás tem a capacidade de se ligar com a hemoglobina, formando um novo composto que impede o transporte de oxigênio pelas hemácias, dificultando assim a oxigenação dos tecidos, levando à perda de consciência e até à morte. Os automóveis também são responsáveis por liberarem uma partícula que fica suspensa no ar, que é produzida principalmente pelos desgastes dos pneus e dos freios. A queima do óleo diesel por alguns automóveis e de carvão mineral pelas indústrias produzem o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, gases tóxicos que causam diversos distúrbios respiratórios nos seres humanos, como asma e bronquite. Esses dois gases reagem com o vapor de água que há na atmosfera, que há no ambiente, formando o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que eles se dissolvem na água das nuvens que caem na terra na forma de chuva ácida. Essa chuva ácida ela altera a composição do solo, causando prejuízo nas plantações, nas florestas, no ecossistema aquático, corrói prédio, casas, monumentos, entre outras coisas. As indústrias siderúrgicas e as fábricas de cimento também são responsáveis pela poluição do ar. Elas liberam uma partícula de sílica que fica em suspensão no ar, provocando doenças pulmonares como a fibrose e efezemas. Durante o inverno, por causa da poluição do ar, é muito comum ocorrer nas grandes cidades, onde há grande número de poluição, a inversão térmica. O que é isso? É quando não há dispersão desse gás poluente e ele fica mais próximo do solo. E isso causa irritações nas vias respiratórias e problemas respiratórios. Então, podemos afirmar que a poluição afeta diretamente a nossa saúde. Afeta não só os pulmões, mas o corpo como um todo. Pode-se constatar que o ar poluído, ele causa desde diabetes, demência, problema de fertilidade e leucemia infantil. O ar poluído também que acontece? A inalação da fuligem ou fumaça com material particulado escurece os pulmões e causa um desconforto respiratório e até doença como asma e câncer. Quanto menor for essa partícula que estiver no ar, mais fundo nos pulmões ela penetra, levando junto com ela os compostos químicos da qual é composta. Essa poluição surge do processo incompleto da combustão da madeira, das plantas e dos combustíveis fósseis, poeira e combinação de outros poluentes. O ozônio, gás formado pela combinação de outros poluentes originados no trânsito, aterro sanitário, na agricultura, é invisível. E ele tem contribuído para o aumento da morte quanto a atendimentos em emergência por problemas respiratórios. Então, a exposição ao dióxido de nitrogênio, que é um dos precursores do ozônio, origina principalmente pela combustão
de combustíveis fósseis. Eles causam doenças respiratórias e cardiovasculares e pode ter impacto reprodutivo e no desenvolvimento. A poluição do ar também afeta os alimentos e a vegetação. Por quê? Porque o ozônio pode danificar as células das plantas e afetar na fotossíntese. Então, como diminuindo a quantidade de luz solar, atinge as plantas e as culturas alimentares, certo? O ar, ele tem que estar limpo. Então, a gente tem que tomar políticas públicas para diminuir a poluição do ar. Nós podemos fazer isso? Sim. Só não se entende por que a população, em geral, não, junto com os governantes, não se aplicam para que isso possa acontecer, mesmo sabendo que um ar poluído causa todos esses prejuízos à nossa saúde. O que a gente pode fazer? Os resíduos sólidos. Os resíduos sólidos é uma das políticas, né, sustentáveis, que quer dizer o quê? É uma gestão correta que deve ser integrada e sustentável. Deve desenvolver o conceito de integração entre as fases de fluxo dos resíduos e os aspectos ambientais, econômicos e sociais. Então, o resíduo quer dizer o quê? Geralmente é indicador da produtividade das empresas. Então, a empresa ela faz um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, fazendo o quê? Definindo um conjunto de ações para identificar, analisar, classificar, definir e manter critérios para coleta, manuseio, tratamento, armazenamento, transporte e disposição final dos resíduos sólidos. Os resíduos sólidos são aqueles resíduos que sobram e que acabam, se não forem bem armazenados, transportados, poluindo o ar e o ambiente em geral, ok? Agora vocês podem ler, se quiser, mais atentamente esse texto e responder as questões que estão lá na plataforma. Ok, meninos? Boa aula e beijos!